Como você descobriu que estava com depressão? Em algum momento você pensou em suicídio? Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo da temporada Depressão. E hoje nós conversaremos com Charles Lins, morador atual de Curionópolis, Pará. Portanto, não saia daí. Eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Por sofrer. Charles Lins, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcelo, e você que está nos vendo, para mim é uma honra poder estar falando com você de um assunto que hoje faz parte de uma porcentagem muito grande das pessoas que estão ao nosso convívio, né? Não são de pessoas que estão longe, não. Às vezes, do nosso lado, tem alguém que está passando pela situação. Charles, como você descobriu que estava com depressão? Na realidade, a própria pessoa que descobre que está com depressão, ela já vinha sentindo sintomas há alguns dias, mas infelizmente não sabia identificar. De repente, é como um balão que você vai enchendo e ele explode. Eu sempre comparo muito esse balão com o teu peito, com a tua alma, né? Que de repente você sente alguma sensação, alguma coisa está acontecendo de tristeza com você, por exemplo, e de repente vai inchando o teu peito, de repente parece que não tem mais espaço dentro da tua alma, dentro do teu coração ali, para tantas outras coisas. Você se vê em um beco sem saída. É um beco sem saída, um beco escuro sem saída. De repente você se assusta que não, você vê que sua vida não tem sentido mais para nada. Nada, absolutamente nada. Tudo aquilo que você pensou um dia em ter, em conquistar, em querer, aquilo dali já não vale mais a pena. Entendeu? Se a sua ambição era possuir riquezas, naquele momento da depressão, aquilo dali não vale mais nada. Se a sua ambição, Marcelo, eu sempre costumo dizer, se a sua ambição era conquistar o mundo, você acabou essa vontade naquele momento. É por isso que a depressão é tão terrível na vida do ser humano, porque aquilo que te fazia ter força para vencer na vida se transformou em um pensamento, em uma forma ruim de te deixar para baixo e te isolar. É isso que eu sempre digo. Você falou uma coisa interessante, Charles, sobre isolamento. Dentro desse isolamento, o que você sentia quando você estava isolado? O que se passava na tua mente e no teu coração? Olha, de fato, Marcelo, quando eu senti esse sentimento a primeira vez, foi uma coisa muito interessante. Eu estava em casa e eu senti vontade de cortar o meu cabelo, né? Durante esse dia, eu era no início de manhã, pela parte da manhã, e eu pensei comigo, chamei minha esposa, eu disse, vamos no salão comigo que eu quero cortar meu cabelo. E aí, a gente foi pro salão. Eu sentei na cadeira ali do cabeleireiro e de repente eu comecei a sentir uma tristeza, assim, uma angústia, mas eu achei que era algo passageiro e que tem muitas vezes que você acorda, o dia não é tão bom para você. E aí você pensa que vai passar em alguns minutos, em algumas horas, você conversando com alguém, você trabalhando, você correndo atrás da sobrevivência no dia a dia, que dali vai indo, vai passando, some, né? E aí eu achei que nesse dia ia acontecer da mesma forma. Mas aí, esse aperto foi aumentando dentro do meu coração, que eu costumo dizer, dentro da minha alma, do meu peito. E aí eu saí de lá, parece que meia hora que o rapaz demorou cortando o meu cabelo ali, parece que virou uma eternidade para mim. Mas tudo bem, quando terminou, eu digo, eu vou resolver meus problemas agora na rua. Mas aí a tristeza e a dor, a angústia era tão grande que eu não tive força. A força que eu tive foi de recuar, de ir para casa. Ao mesmo tempo não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, não estava entendendo de maneira alguma. Então eu cheguei em casa
E eu só tive vontade de uma coisa, de entrar para dentro do quarto, desligar a luz, entendeu? E me deitar. Naquele momento, a cada momento que aumentava a dor, eu ficava me perguntando, por que isso? O que está acontecendo? Se está tudo bem na minha vida? Se minha vida financeira está indo bem? Se minha vida no casamento estava indo bem? Entendeu? Nós estávamos esperando uma filha, entendeu? Que é a Vitória, que nasceu na época. Então, para mim, assim, aparentemente estava indo tudo bem, no meu ver. De repente, que não sinto uma sensação dessa, eu fiquei sem entender. E o momento, isso eram umas 11 horas da manhã, e das 11 às 5 horas da tarde eu fiquei me perguntando naquela cama com o quarto, com a luz desligada e escuro, só me perguntando o que estava acontecendo. Cada vez que eu fazia essa pergunta, mais angústia vinha no meu peito. E eu ficava tentando saber por que aquilo dali. Então eu fiquei numa briga interna comigo de errado, o que estava acontecendo de errado, e não encontrava nada. Então essa angústia, essa dor, também se tornou em uma dúvida e uma pergunta se eu não sabia de onde vinha. Entendi. E durante esse tempo todo que você sofreu depressão, buscou ajuda, conversava com alguém? Olha, Marcelo, na realidade, de fato, assim, a gente, ao primeiro momento, fica tentando entender, como eu venho falando. Mas a gente não consegue a conversar com ninguém, compartilhar aquilo, porque no primeiro momento você não entende o que está acontecendo, entendeu? Você propriamente não se entende. Então não tem como você procurar ajuda no primeiro momento, né? E no meu caso, passaram aí 10, acho que 15 dias, e um dia eu estava no meu estabelecimento trabalhando, em pleno movimento, atendendo os clientes e tudo mais. De repente eu senti a mesma sensação. Eu não tive reação de nada, a não ser deixar tudo e deixar meu carro na porta do meu estabelecimento e sair a pé e ir para casa. Não tive reação de falar com ninguém, porque eu senti a dor de novo. Então eu voltei para casa. Então, ou seja, eu não tinha força nem de conversar com a minha esposa. E a pergunta sempre, aquele ponto de interrogação na cabeça: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Era isso que acontecia. Então eu não tinha força de procurar alguém. E Charles, qual foi desse período de depressão seu pior momento? Olha, na realidade, meu pior momento foi esse, da qual eu procurava entender o que estava acontecendo e não entendia. Nesse período, esse período ele não foi curto, ele durou um ano. Um ano eu escondendo da minha família. Me isolando, entendeu? Às vezes eu dizia que não ia trabalhar porque dizia que estava cansado, mas não, de fato, eu estava muito angustiado naquele momento, com uma dor muito forte. E aí eu escondi por um ano, até quando eu resolvi conversar com a minha esposa. No primeiro vídeo eu expliquei que é algo que vem da alma, né? É uma coisa inexplicável. É de dentro de você, vem da mente, na alma, no coração, e você não há força para você enfrentar o dia a dia. E dentro desse teu limite que você falou, eu queria saber se impactou na sua vida familiar, na sua vida social, com os amigos. Olha, impactou sim, atrapalhou muito. Se você analisar, como eu disse anteriormente, a gente passar um ano escondendo isso das pessoas, vai ter momentos que você vai estar em uma roda de amigos, por exemplo, e de repente aquela sensação, ela toma conta de você, você está sorrindo, conversando, e de repente aquela sensação toma conta de você, você sai sem dar explicação a ninguém. Então as pessoas nesse momento ficam às vezes pensando que alguém lhe falou alguma coisa que lhe ofendesse, ou coisa parecida, e muitas das vezes não foi nem isso. A pessoa saiu por tamanha angústia, não aguentou ficar no meio dos amigos, no meio dos parentes, e foi se isolar. Porque, Marcelo, a depressão, ela só te traz a vontade de você se isolar, infelizmente. É por isso que ela é perigosa. Porque em vez de você estar tentando lutar contra ela, ela está
lutando para que você fique só. E aquele ditado, né? Como se diz aí, a mente desocupada é a oficina do diabo. E aí, aonde acontece a maioria das tragédias levadas pela depressão. Porque as pessoas se isolam de verdade e não há outra vontade para o depressivo a não ser se isolar mesmo. Está isolado, entendeu? Entre quatro paredes, escondido, embrulhado, debaixo de cama. Eu tive com amigos também que teve o problema, que depois que eu passei pela situação, que eu descobri que tinham amigos meus passando, porque quando você passa, é mais fácil você ajudar alguém. Agora, quando você nunca passou, infelizmente você não tem a dimensão do que é o problema. Então eu tive amigos meus que passaram por situações que a família deles me ligaram e eu ia lá e encontrava debaixo de uma cama, num quarto escuro, entendeu? E aí a gente começava a conversar, contar a experiência do que aconteceu com a gente, e a gente conseguia, no momento ali, amenizar aquela dor da pessoa. Mas não é fácil, não é uma brincadeira, não é um dengo, a pessoa querendo chamar a atenção. É muito preocupante, Charles, isso aí. E uma pergunta que não quer calar, eu estava pesquisando em relação à depressão. Por incrível que pareça, ela tem matado mais do que acidente de carro. Olha que acidente de carro, toda hora você vê um acidente e uma pessoa vindo a óbito, né? E a depressão tem matado mais, né? Segundo o que eu pesquisei, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida em todo o mundo. E o índice é mais entre jovens e idosos. Recentemente eu fiquei sabendo do idoso, semana passada, se não estou enganado, que ele se suicidou, e um outro jovem de 18 a 20 anos, se não estou enganado, ele também tirou sua própria vida. E a pergunta que não quer calar, em algum momento como esse, você pensou em tirar a sua própria vida? Olha, pensamentos vinham, né, claro, mas não que aquele pensamento, por exemplo, tira a tua própria vida que essa dor vai amenizar, vai passar. Eu via que sim, que a dor era muito grande, eu via que o pensamento chegava, mas depois de um ano eu pude entender de que eu sempre tive esse negócio, depois que eu sofri muito, é claro, eu fui me adaptando, quando eu sentia aquela sensação que eu tinha que sair do meio da sociedade, eu lutava contra que dali ficava, mesmo quase explodindo, mas eu ficava. Mesmo a minha alma quase querendo arrebentar o meu peito, a dor, mas eu permanecia ali. Se eu estava entre amigos e aquela sensação chegava até o meu peito, eu dizia, eu não vou sair daqui, e não saía, entendeu? Só saía quando todo mundo saía mesmo e realmente cada um procurava o seu caminho, mas aqui dali eu comecei a lutar, ser firme, entendeu? Então, nesse mesmo jeito, os pensamentos de suicídio chegavam, mas eu dizia, eu sou mais forte, eu vou ser mais forte que esse pensamento, eu vou vencer essa situação. Então, chegava o pensamento sim, mas ao mesmo tempo eu bloqueava, eu conseguia bloquear. Então, eu nunca tive dúvida de que a vida era mais importante que a morte, nunca. E eu costumo dizer, Marcelo, enquanto há vida, há esperança, mas depois que a vida se vai, infelizmente, você perdeu todas as chances de lutar. Eu posso ir contra esse sentimento. Agora, depois que eu morrer, não. Eu sou conhecedor da verdade e eu sei, Marcelo, que após a morte, que você tira a sua própria vida, é sofrimento eterno. Eterno. Eu conheci essa verdade e é nessa verdade que eu acreditei. Apesar das minhas dores que eu sentia, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Muito bem colocado, né? E eu agradeço pela resposta, Charles, porque as pessoas que estão nos assistindo vai ver o quanto você venceu essa guerra. É uma guerra que não é fácil, é uma batalha constante, é uma batalha espiritualmente falando, e mentalmente
É uma batalha que você sozinho não consegue vencer. Não consegue. Mas existe um Deus por trás disso tudo, que pode nos ajudar, Charles. E baseado nessa tua resposta, queria fazer uma última pergunta para nós concluirmos esse vídeo. Como você venceu a depressão, todo esse obstáculo que você enfrentou na sua vida? Na realidade, a minha superação aconteceu o seguinte: um dia eu estava em casa, né? Em casa, na mesa, e chegou um amigo meu. E a gente começou a conversar. Eu raramente falava desse problema que aconteceu. E essa pessoa me disse algo que ficou marcado. E o que eu vou dizer para você é o que acontece. Se você levanta esse braço, é porque você deu um sinal para o seu cérebro para que ele ordenasse que sua mão pudesse levantar. Ou seja, eu descobri que eu que mandava na minha mente. A minha mente poderia pensar qualquer coisa. Como a gente relatou antes, o pensamento de suicídio vinha, mas eu conseguia bloquear esse pensamento. Então eu entendi 3 coisas: que a dor está na sua alma, que a sua mente vai lhe pedir que você faça alguma coisa e que você pode também mandar na sua mente. Você pode gerenciar a sua mente. De fato, quando você, mais uma vez eu vou dizer, quando você faz algum movimento, você ordenou que sua mente lançasse o estímulo para que o seu braço fizesse algum movimento. Então, eu percebi que eu poderia fazer isso com a minha mente, que eu podia fazer isso com a minha mente. Então, eu fui me treinando, me policiando. Ou seja, quando eu começava a sentir aquele sentimento, eu digo, eu sou mais forte que esse sentimento. Ou seja, eu balançava a minha cabeça e procurava pensar em outras coisas, entendeu? E daí para lá, eu fui aprendendo a lidar com esses sentimentos. Isso não quer dizer que a gente ainda não sente esse sentimento, mas isso quer dizer que eu aprendi a lidar com ele, que ele jamais vai ser mais forte do que eu, porque eu consigo mandar na minha própria mente. Há um pensamento que vem de eu tirar esse copo daqui, de um lugar para o outro, mas eu posso mandar no meu pensamento se eu tiro ou não esse copo de um lugar para o outro. Se eu quiser que ele não saia do lugar, ele nunca vai sair, apesar que minha mente esteja mandando eu tirar ele do lugar, entendeu? Então foi mais ou menos isso, foi uma terapia que eu fiz comigo próprio, entendeu? Eu quis aprender isso aí. Então hoje eu posso dizer, Marcelo, que você também tem que aprender a lidar com os teus sentimentos. Você manda nos teus sentimentos. Ah, mas eu não consigo. Não, você consegue, você é forte. Nós somos fortes, eu consegui, entendeu? Outras pessoas conseguiram, entendeu? Agora você tem que ter a força de vontade acima de qualquer dor, acima de qualquer dor e qualquer angústia. Tá aí, você ouviu um grande relato, um grande testemunho do Charles Lins. E para finalizarmos, eu quero aqui agradecer a ele por essa oportunidade, ter tirado um pouquinho do seu tempo. É um homem muito ocupado, mas ele tirou um pouquinho do seu tempo. Charles, muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando, te dando vitória e te livrando desse mal que não é fácil, como eu falei anteriormente, que tem tirado muitas vidas, né? Eu não tenho mais o que falar, porque o relato dele foi excepcional. Muito obrigado, Charles. Que Deus te abençoe. Eu queria te abraçar, se você pudesse, dessa oportunidade, representando o abraço do Espírito Santo de Deus, através da vida do Charles, para você que está me ouvindo, que está nos ouvindo, que precisa de um abraço, que precisa de um carinho, e Deus tem isso para você. Charles, muito obrigado. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou
estava lá quando você sorriu, Ele estava lá quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história.